Oi, eu sou a Regina Mota e a gente está começando mais um Arte na Mesa. Nossa mesa de conversa sobre música é um oferecimento da Icon, Acarte e Rádio NASP. E hoje a gente tem um convidado que é maestro, compositor, pianista, professor de música. Tem muitas canções compostas que são cantadas pelo Brasil todo e fora do Brasil. E a gente vai tentar descobrir mais algumas coisinhas sobre a vida musical deste grande músico que é Lineu Soares. Muito bem-vindo à nossa mesa. Obrigado. Alegria estar aqui e poder repartir um pouquinho da minha história com todos. Legal. Lineu, vamos compartilhar o começo de tudo, né? Eu sei que você estudou piano desde muito cedo. Conta um pouquinho desse seu início musical, né? Eu tenho uma família que tem um lado, né? Um lado da minha família é muito musical, né? Isso vem da família do meu pai e tudo mais. Então isso começou muito cedo e o momento em que, assim, eu comecei a mostrar desejo, né, e talento, de repente, que meus pais perceberam isso, foi justamente a época que meu pai estava no Arautos, e aí, nesse momento, eu já estava com 8, 9 anos de idade, então era o momento de realmente começar a iniciação musical, né? Então, meu início de música teve muito a influência do Arautos da época do meu pai. Que tinha um grande músico que era o Alexandre Reichert, né? Essa era uma geração que tinha músicos de é uma primeira geração de músicos que teve uma influência muito positiva na minha carreira musical, né? Então, além do Alexandre, tinha Williams Costa Júnior, tinha Ennio Monteiro, Mário Jorge, e eram compositores que eu conhecia assim pelo Inário, tinha o Inário jovem, né, que era o Vamos Cantar, e eu olhava lá, eu nem conhecia essas pessoas pessoalmente, né? Mas a minha primeira experiência musical, estudando e já direcionando isso para a igreja, a primeira escola foi, esses músicos, eles tiveram muito impacto na minha vida. Justamente por causa dessa coisa da composição, né? Sim. Perceber que aqui no Brasil a gente tinha também compositores. Não era só música que vinha de fora, mas dentro da igreja já tinha um movimento muito forte de composição, músicas interessantes, e tudo aquilo chamou muito a minha atenção, né? Isso começou no Rio de Janeiro, depois que meu pai saiu do Arautos, eu fui para Curitiba. Aí eu fui Mas peraí, antes de Curitiba, tem uma coisa no Rio que me chama a atenção, que é a história do músico que morava no teu apartamento e foi falar com seus pais. Nossa, né? Você sabe dessa história? Eu sei dessa história. Que legal. Então, eu morava num prédio no 7º andar. E meu pai... Você morava exatamente no mesmo prédio que eu já tinha morado. Olha só. Porque o seu pai... cantou no Arautos mais pra frente, né? E esse apartamento aí era pertinho da Voz da Profecia. Era um prédio que tinha vários apartamentos que o pessoal da Voz da Profecia morava. Então, meu pai, a primeira iniciativa, quando eu me interessei por música e eles também me direcionaram para estudar, ok, menino tem talento, então vai estudar, o processo natural, né? Primeiro processo, comprar um piano. E meu pai foi na loja e achou, alguém indicou lá, e o piano mais barato, né? Obreiro e tal, início de carreira, não tinha condição de fazer o investimento. Grandes investimentos. E aí eu comecei a ter as primeiras aulas e estudar no meu piano em casa. Aí um dia bateu na porta de casa, eu abri, era um velhinho. E ele veio curioso saber o que estava acontecendo ali, né? Aí meus pais atenderam e tal. Aí ele disse, olha, eu sou o maestro Frutuoso Viana, moro exatamente aqui em cima e primeira coisa que vocês têm que fazer, 2 coisas eu vou dizer para vocês. Seu filho tem muito talento, invista nele, e segundo, troca esse piano, porque esse piano está muito ruim.
E foi muito legal, porque aí a gente fez uma amizade assim, né? Um velhinho e uma criança. Ele me levou no apartamento dele, mostrou. Era surreal. O cara tinha fotos com Santos Dumont. Meu pai. Então é um grande maestro, Sim, né? nome Compositor super da música conhecido, erudita, né? E teve uma importância na música clássica brasileira muito significativa. Tem uma outra história de você com uma pessoa mais velha no Rio. Naquela época ele não era velhinho ainda, que é o Dr. Zairo Lara, né? Que ele conta que você foi na casa dele e perguntou pra ele se ele tinha os planetas de Rhodes. Essa foi uma época já posterior, né? Eu conheci o Dr. Zairo nessa época, através dos meus pais e tal. Pois a gente se mudou e aí em algum momento eu retornei ao Rio de Janeiro. Já ali com 15, 16 anos, para fazer um concerto. E aí nesse momento eu tive um encontro com o Dr. Zairo e quem conhece ele sabe que ele tem uma coleção de música. Sim, nossa. Ele tá ligado. Quase difícil de igualar, né? É difícil que ele não tenha. Exatamente. Várias gravações dele, né? Das mesmas obras e tal. E aí ele me perguntou, né? Eu estava estudando música e tal, aquele momento de adolescência e tal. E eu estava muito ligado nessa obra de Host, né? Os Planetas, porque é uma obra sinfônica, muito densa, é uma grande aula de orquestração, né? Naquela época não é como hoje, né? Que você tem material à disposição. Eu lembro que eu, para ouvir essa obra, eu ia no Centro Cultural de São Paulo, pegava uma sala lá, pegava o disco, né? Colocava na vitrola, porque no Centro Cultural eu tinha o disco e tinha a partitura, né? Era a única forma, imagina, sem internet, sem nada, como é que você ia estudar? Então eu ia para o centro da cidade, pegava lá as partituras e ia ouvindo e vendo o que estava escrito, né? Essa é a maior aula de orquestração para quem mexe com criação, né? Você vê o que está escrito e como soa. Engraçado você já interessado, né? Fala de Curitiba. Curitiba, então, além de você ter mudado para Curitiba, mas quando você veio fazer o ensino médio, você chegou a vir para Hortolândia. Só que logo você voltou para Curitiba para trabalhar com o Alexandre, né? Na realidade, essa minha ida a Curitiba é anterior. Sim. Quando você era criança ainda. Eu estava com 11 anos quando eu fui para Curitiba. E os seus pais estavam em Curitiba quando você veio para Hortolândia para ficar em internato e tal. Isso. Mas nesse primeiro momento, eu primeiro estudei com Edith Burgo, que é a irmã do maestro Turíbio de Burgo. E aí ela disse, você precisa ir para a Escola de Belas Artes do Paraná, né? EMBAP, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, que é uma escola conceituada e tal, você vai crescer, se desenvolver e tudo mais. Tá bom. Naquela época você tinha que fazer um processo seletivo para entrar na Belas Artes, né? E eu lembro que 2 semanas antes, ali com 12, 13 anos, 2 semanas antes de fazer a prova, eu fiquei com varicela e me estourou pipoca no corpo inteiro, assim, febre e tudo mais. Eu falei, nossa, não vai dar certo, né? Mas quando chegou o dia da prova, eu ainda estava todo empipocado, mas não tinha mais febre. Sim. Falei, vamos fazer a prova, né? E aí eu lembro que eu cheguei, as professoras, era uma banca assim, com 4 professoras, elas me olharam e falaram, não, tudo bem, fica bem a distância aí e toca o seu piano. Depois a gente passa um então eu não sei se eu passei teclas. por mérito ou porque falei, deixa esse menino passar logo, porque é uma situação dele. Não, a gente sabe que foi por mérito, então beleza. Mas aí, voltando ao teu ensino médio, você já começou a trabalhar com música, né? No ensino médio? Quando eu concluí o ensino básico, aí começou a minha vida em internato, né? Mas antes disso, já com essa história de belas artes, na igreja eu comecei a ter uma atividade bastante intensa também. Então na escola... Tocava pro teu pai? Tocava para meu pai, e na escola tinha uma professora de história que gostava de me chamar para fazer programas JAs. E eu montei um quartetinho, montei um conjunto e tal. Então ali foi a minha primeira experiência. Sério? Adolescente, você já montou um grupo. Tem até uma foto, podia até ter trazido aqui para você, do meu quarteto juvenil cantando numa cerimônia lá onde estava o presidente da Conferência Geral.
E aí o nosso quarteto foi convidado para cantar naquele evento, né? Então, quando eu fui para o colégio, eu já tinha esse envolvimento com música, né? Esse desejo de montar grupo e mais para frente reger coral e tudo mais, né? Tudo isso era um sonho na minha cabeça. Os grandes sonhos musicais que eu tinha: compor, escrever arranjo e dirigir grupo. Aí, nesse meio tempo, a gente teve a vinda do Heartache Singers ao Brasil. E isso também me impactou muito, né? Impactou toda a nossa geração, né? Porque a gente não estava acostumado com esse formato de grupo, um jeito de cantar mais despojado, mais comunicativo e tudo mais. O repertório, a postura, tudo era diferente, né? Então, quando eu fui para o colégio, eu já fui assim, inflamado com essa ideia de que eu queria seguir nessa área, né? Uhum. E aí no colégio, muitas histórias e muitas oportunidades. Me chama a atenção que no colégio você, a maioria, né? A história da maioria é: eu vou pro colégio como aluno e aí eu entro no coral, na orquestra, blá, blá. Mas você não, você estava trabalhando, né? Num primeiro momento, não. Sim, quando você veio para Hortolândia, você veio como aluno. Eu vim pro IASP, foi engraçado, porque eu saí de Curitiba e só eu vim da minha turminha. Eu tava muito enturmado, né? Aquela coisa de adolescente. Sim. E aí eu pensei, bom, vai uma galera pro IASP. E naquele ano, ninguém foi. Só eu fui. Então eu lembro que eu cheguei num domingo, meus pais trouxeram as minhas coisas, a gente se instalou e tal. Aí eles despediram, foram embora e eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: o que eu tô fazendo aqui? Não conheço ninguém, né? Bateu aquela insegurança, né? Aí beleza, tomei banho, fui pro jantar, depois do jantar tinha culto. E esse primeiro culto era todo mundo no auditório. E aí, o que aconteceu? O preceptor lá anunciou o início do culto: vamos cantar um hino tal aqui. Mas não tinha ninguém para tocar. O Jader era do colégio nesse tempo, Calma, né? Ele é mais velho. Vou te contar a história que envolve o Jader. Ah, envolve? Envolve. Aí, mas ele não estava lá pelo jeito. Não estava lá. Aí quando ele falou: tem alguém para tocar piano? Aí eu falei: esse é o meu momento, né? Aí eu levantei e fui pro piano e toquei. E aí todo mundo ficou assim: mas quem é esse novatinho ousado que tá chegando assim e tomando posse? Resumo da história: o Jader tinha se formado no ensino médio. Ah, já tinha se formado. O Eli era o regente do coral. Eu achava que ele estava no último ano. O Eli era o regente, o Jader era o pianista. E quando ele saiu, a grande pergunta que tinha: quem ia substituir o Jader? Então, ali naquele momento já acabou. No primeiro dia já acabou meu anonimato. Porque já virou a fama dentro do colégio. Terminou o culto, a galera veio em cima, né, para saber quem eu era e tal e tudo mais. No outro dia, o Eli, que era o regente do coral, já me tirou da sala e disse: quero fazer uma entrevista com você, quero ouvir você e tal e tudo mais. No dia seguinte, já tinha o primeiro ensaio do coral. Ou seja, a minha vida ali já caminhou, né? E aí eu já me envolvi com coral, já comecei a fazer amizades, e aí depois de uns 2, 3 meses já montei um grupo lá e a gente começou a fazer as coisas, né? Só que aí depois você vai ter um convite para trabalhar mesmo. Isso. Né? Aí terminou esse ano, primeiro ano do ensino médio. Eu fui para as férias, minha família inteira do Paraná, e eu estava um dia lá de férias, o diretor do IAP ligou para o meu pai, dizendo que o Alexandre Reichert, que tinha sido meu primeiro professor, tinha aceitado o chamado de sair da Voz da Profecia para voltar ao IAP, porque ele já tinha sido professor no IAP. Ah, tá. Mas o IAP era um colégio muito iniciante naquela época e precisava de mão de obra, né? E eu lembro que eu estava na casa dos meus avós, em Cascavel, e meu pai recebeu a ligação com um convite para que eu fosse ajudar o Alexandre como aluno, mas dando aula de piano e tocando e dirigindo o grupo e tudo mais, movimentar a música que estava naquela situação no IAP, no momento inicial, né? Momento inicial do IAP. E assim, eu estava com a vida toda construída no IASP agora, né? Sim. Meus amigos e conjunto e coral e tudo acontecendo lá.
Mas eu não pensei muito, falei, não, eu topo, aceito. Nem tinha. Então aí o diretor falou assim, então você pega um ônibus em Cascavel, vem para Maringá, porque já começa amanhã. Meu... Com bastante antecedência. E aí foi novamente aquele sentido, né? Eu entrei no ônibus e fui viajando e falei, gente, mas por que eu tô fazendo isso? Tá tudo certo lá, já estava certo que eu ia reger o Coral Juvenil no ano seguinte, no IASP, e ninguém entendeu nada, né? Os meus amigos, tudo. Aí cheguei no IAP, aquele poeirão, né? Estrada de terra, era uma outra visão da coisa. Mas também foi muito positivo, porque lá eu tive oportunidades de crescimento muito interessantes, né? De desenvolvimento muito... É assim, tem muita história para contar desse processo, né? Por exemplo... Imagino, as aventuras. Conta alguma aí. O Alexandre, eu fui para fazer o 2º e 3º ano. Quando foi no final desse primeiro ano no IAP, que era o meu 2º ano de ensino médio, lá dando aula, envolvido e tal, tudo mais... O Alexandre recebeu um convite do Heartache Singers para tocar para o grupo. Porque quando o grupo veio ao Brasil, o Max, que era o diretor do grupo, ele sempre fazia contato com os músicos locais dos lugares que eles viajavam, né? Uhum. E ele conheceu o Alexandre, se interessou e... Naquele tempo as coisas tramitavam assim, via carta, Imagina. Né? Telefone. Tudo cara, lento, no colégio tinha um telefone. Não, né? e era caríssimo ligar internacional, Sim. né? Então, enfim, chegou o convite oficial e o Alexandre disse, cara, é uma oportunidade. Mas o que eu vou fazer com a música na escola? Eu não posso abandonar o barco. E aí eu, meio sem pensar de novo, eu disse, deixa comigo que eu garanto. Olha! Então... No meu 3º ano do ensino médio, eu era diretor de música do colégio. Então dava um monte de aula, regia 2, 3 corais, tinha grupo e tal, tudo mais. E isso chamou muito a atenção da direção, porque a coisa se manteve, né? Você não deixou a peteca cair. Né? Quando eu me formei, eles queriam que eu estudasse música em Maringá, em Londrina, não, Maringá não, porque Maringá não tinha faculdade de música, só tinha em Londrina, 100 quilômetros do IAP. Eu falei, não, eu vou para São Paulo, já tinha o plano de fazer teologia e fazer música, vou seguir esse plano e depois vamos ver, vamos focar agora no estudo, deixa o trabalho para acontecer depois, né? Aí veio a história de São Paulo, né? Começou a minha vida no UNASP, primeiro como estudante, com muitas histórias também. Se a gente fizer essa sua experiência no IAP e no IASP, né, o ensino médio, e fizer um fast forward para Tom de Vida, tem uma ligação, uma experiência muito grande. Só que no meio disso, em São Paulo, você regia a orquestra, né? Sim. Então eu cheguei em São Paulo como aluno, num primeiro momento ali, aí eu fui fazer o curso técnico de música, fazer a faculdade de teologia e me envolver, né? O Jader era o regente do coral jovem, eu era o pianista dele. O coral Carlos Gomes, que o maestro Turíbio regia, eu era um dos pianistas, era regente auxiliar também. E montei grupo. A gente teve uma vida intensa lá. No 3º ano que eu estava em São Paulo, no IAE, né? Hoje o NASP São Paulo, então surgiu a oportunidade profissional. O colégio não. Mesmo você não estando formado ainda, a gente tem interesse em você. E aí me contrataram, num momento em que a orquestra precisava de um novo regente. O maestro Jean Reis, ele foi para os Estados Unidos para fazer o mestrado, e aí quem ia assumir a orquestra? Não tinha experiência nenhuma, nunca tinha escrito nada, e a orquestra naquele momento era uma orquestra iniciante, né? Totalmente desequilibrada, você não tinha todos os naipes, tinha que escrever arranjos, porque a orquestra não conseguia tocar repertório pronto já. Sim, se você comprasse uma grade no formato que era, você não ia ter como ter todos os instrumentos, não existiam todos, Sim. né? Então, nesse momento, eu fui contratado. Meu primeiro trabalho no UNASP foi regendo a orquestra, né? E aí a coisa caminhou. Mas aí eu sei que lá você também fez grupo
vocal, o das meninas que Sim. você fez e tudo mais. Então eu acho que a voz nunca deixou de ser uma coisa muito interessante para você, né? Na Quando você realidade, foi a coisa da chamada- orquestra, ela entrou meio que assim na oportunidade, necessidade, né? Então foi a chance que apareceu profissional e eu acabei me envolvendo. Mas o meu foco é mais música vocal mesmo. Quando você veio pro IASP para trabalhar, o chamado era para você fazer o quê? Reger o coral? Reger Tom o de Vida não coral existia jovem do ainda, IASP e dar aula de piano. Ah, Esse era tá. o meu chamado. E aí... Esse chamado foi o seguinte: o diretor do IAP, que viu aquele menino que assumiu e sentiu firmeza no trabalho, agora ele era o diretor do IASP. Ah, Então, quando surgiu a vaga, né, o Eli deixou o coral, quem seria o novo regente? Então, aí o professor Irineu Rosales lembrou do aluno lá do IAP e fez o chamado para mim, que eu estava em São Paulo, e aí eu fui para... Foi uma mudança, assim, meio turbulenta, porque nesse momento eu tinha parado a faculdade de teologia e eu estava fazendo música, porque surgiu a oportunidade de... As faculdades de música em São Paulo, na época, não abriam oportunidade para sabatistas. Não existia processo seletivo em que você tivesse a liberação do sábado, era sempre no sábado. E aí, naquele momento, apareceu uma faculdade que disse, não, a gente vai fazer o esquema da clausura com vocês. Vocês ficam sábado o dia inteiro e podem, enquanto eles fazem a prova, e vocês fazem a prova depois do pôr do sol. Aí todos os adventistas músicos foram fazer, né? O Wanderson, a Ellen Stencil, a Aileen, a galera da minha geração toda aproveitou a oportunidade. Então, nesse momento, eu meio que dei um tempo na teologia, pensando em voltar depois para aproveitar a oportunidade da faculdade de música, que já era o meu plano desde criança, né? sim. Quando apareceu a oportunidade do trabalho no IASP, eu ainda estava fazendo a faculdade. Então, eu ia para o IASP na sexta-feira, após as aulas, fazia o fim de semana ali, e na segunda, de manhãzinha, pegava o ônibus de volta para São Paulo, ficava até quinta, e fiquei nesse processo durante 1 ano. Aí, no IASP é uma outra história, né? Coral jovem, a gente teve a chance de produzir muita coisa lá, que ficou... Foi uma época que o coral jovem ficou uma marca assim na igreja, né? Houve um movimento de coral jovem em várias Sim. igrejas, Lá no Rio também. em estimulado vários pelo estados, trabalho né? do Curitiba. coral jovem do IASP. É, eu lembro. Eu lembro que eu acho que o Coral Jovem do IASP fez um encontro com o Coral Jovem de Curitiba. Não Isso. teve isso? E aí foi uma coisa que fortaleceu muito, né? Sim. A ideia dos... Eu acho que a gente, nos corais da igreja, pelo menos na igreja adventista, a gente está cantando muito repertório que é um repertório mais contemporâneo, né? Não é o repertório coral tradicional, vamos dizer assim, uma coisa mais combina com os conjuntos, né, daquela época. Eu acho que desde essa época, né? Acho que modificou a sonoridade, os arranjos, o repertório. Foi um momento em que o coral ele se apropriou mais do repertório estilo conjunto, Sim. estilo grupo misto, menos Eu pessoas. acho que foi uma forma de ele ficar mais perto dos jovens, Isso. né? Porque o repertório que se fazia até então era o repertório coral já existente há muito tempo, então eram músicas muito antigas, de repente o jovem não conseguia. Esse movimento foi enxergar. muito significativo nas igrejas no Brasil, porque ele era uma espécie de método de evangelização mesmo. Várias igrejas abriam para que jovens interessados se conectassem com a igreja através do coral. E aí, a partir daí, ia receber estudo bíblico e tudo mais, né? Mas o gatilho inicial era esse... O convívio com o coral. coro, né? É, muito massa. E a ideia do tom de vida? Essa conversa aqui vai ter que ter 5 mesas com o Linneu, né? Para dar tempo. Mas vamos pelo menos até o tom de vida hoje. Da onde veio essa ideia? Bom, da onde? Você já estava fazendo grupo desde que você era adolescente, criança, né?
O sonho do grupo tava Tava lá, né? né? Então eu fiz isso em Curitiba, depois eu fiz no IASP, num ano que eu fiquei lá, a gente fez um grupo, tinha até nome, Unipaz. Ah, tá. Aí no IAP também tinha um grupo, e quando eu voltei para São Paulo, estava mais envolvido com a orquestra e tal, mas a gente fez musical, Eu com lembro grupo que... e tal, né? O Jader, por exemplo, ele fez o musical Cristo à Luz, Você depois fez com o parte grupo da VP. primeira Mas a primeira versão, experiência, né? O primeiro experimento desse musical foi lá no IAE e a gente fez parte do grupo, né? Uhum. Aí quando chegou no IASP para trabalhar, eu percebi na dinâmica do trabalho que coral era uma coisa muito legal, mas difícil de movimentar. Toda vez que você tinha que sair com coral era 2, 3 ônibus e tal, né? E a segunda coisa é a presença de muita gente talentosa no meio do coral que você poderia fazer um trabalho paralelo. Então, o Tom de Vida surgiu como um grupo de apoio ao Ministério do Coral Jovem. Ah, tá. Para que o grupo pudesse ter mais saídas, divulgar mais o trabalho e tal. Hoje a gente tem esses ministérios mais desvinculados, né? Mas originalmente a proposta era que o grupo ele também fosse uma forma de divulgar com mais assim, mais chance de sair, né? Mais mobilidade. É quase mais ágil. Sim. Ou mais móvel pelo fato de ser menor, né? Então, assim que surgiu o Tom de Vida, já tem aí seus 35 anos de ministério. O ano seria o mesmo ano que você chegou? Ou você esperou eu cheguei em 88, e aí no final de 88 que eu comecei, 89 foi o marco inicial da história do Tom de Vida. Entendi. Para esse coral jovem, você já tinha escrito música? Ou começou a colocar suas músicas mais no Tom de Vida? Não, eu escrevi. Porque eu lembro de gravações em que você... que o coral jovem gravava suas músicas, só que eu não me lembro assim da linha do tempo, qual que... Acho que foi meio paralelo, né? Quando eu cheguei no IASP, assim, você chega no lugar, você também sente o terreno, né? E o coral estava numa fase maravilhosa naquela época e tal. Os caras tinham feito excursão para Paraguai e Argentina com 4, 5 ônibus, cara. Era um negócio assim, era um projeto muito envolvente. Então eu parti daquele modelo que estava dando certo e aos pouquinhos comecei a impor o meu estilo. Então os meus arranjos, as minhas composições já com coral. Entendi. Com o Tom de Vida isso foi mais intenso, porque aí era um trabalho meu do zero, né? Então o Tom de Vida também marcou muito para mim, porque foi o meu primeiro laboratório de grupo, assim, de forma mais consistente, né? E ali surgiu muita coisa, assim, que foi marcante dos meus arranjos, né? Desde os primeiros lá, Pra Deus Você é Especial, depois as composições, Pelo Prazer de Servir, Sorriso da Alma, sei lá, Paz em Suas Mãos, e tantas músicas que surgiram do Ministério Tom de Vida, e depois elas foram regravadas. Você regravou músicas dessa época. E outros cantores, né? Eu lembro do Paz em Suas Mãos, eu fui viajar com vocês, acho que numa carona, assim, que a gente foi pro sul, né? Acho que foi para Porto Alegre, era aniversário numa rádio Novo Tempo, a gente foi para um programa. Então, eu lembro de ter pego essa carona com o ônibus do Tom de Vida, e eu ouvi Paz em Suas Mãos, e falei pra você, nossa, essa música, ela dá um solo, né? Aí você falou, fica à vontade. A gente nem era amigo ainda, né? Mas assim, você sempre foi muito generoso com as suas músicas, e aí vários cantores decidiram gravar também, né? Sim. Ó, a gente vai ter que deixar o novo Tom em diante para a próxima mesa, né? Porque o tempo já acabou. Eu queria que antes da gente se despedir, você, de repente, você falou tantas coisas da sua vida como aluno, né? E da sua transformação de aluno em professor, maestro e tal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que está assistindo a gente e que tem esses sonhos, assim, igual você teve, né? De criar um grupo, de cantar num grupo e tal. Dá uma mensagem para essa galera que
gosta de música e está pensando em fazer alguma coisa no futuro? Então, esse universo da música, às vezes ele é intimidador, né? Porque você tem sonhos, só que quando você vai para a prática, tem N situações que tendem a desanimar e tudo mais. Eu acho que o grande lance da vida é você não abrir mão dos sonhos. Pagar o preço. Se o preço é estudar, se o preço é convencer alguém, encontrar os caminhos e, sobretudo, colocar Deus na direção. Tem muita coisa da minha trajetória que eu sonhei de um jeito e depois eu percebi que Deus conduziu de uma forma diferente do que eu tinha imaginado. E foi muito, infinitamente superior, né? Olhando para trás na minha trajetória, nossa, cara, o meu sonho era até mesquinho perto do que aconteceu. Então, não desista do sonho, pague o preço por ele, se acerque de pessoas que vão te motivar, não desanime quando alguém quiser não valorizar o seu trabalho, porque quem tem mais que acreditar no seu sonho, naquilo que você está pensando, naquilo que você está projetando para a sua vida, é você mesmo. Colocar isso nas mãos de Deus, ser sensível às mudanças que talvez Ele possa fazer na trajetória e seguir em frente. Muito obrigada, Lineu. Uma delícia ser sua amiga e trabalhar com você. Estamos juntos. Próximo papo já vamos marcar na agenda. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui nessa nossa mesa de papos musicais. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de dar suas sugestões, fazer uma pergunta para o Lineu, porque já vamos ter várias vezes o Lineu aqui, então já faça suas perguntas, o que você gostaria de saber sobre o Ministério Tom de Vida, que ainda está em atividade, né? E sob a direção dele. Então, que você continue aí ligado, na semana que vem a gente se encontra de novo. Por enquanto, um abraço para você.